Pati, seja muito bem-vinda à nossa sexta edição do Congerre. Continuando aqui o nosso formato digital, em 2020 a gente aprendeu que sim, a gente consegue ter muitos conhecimentos, muitos aprendizados através da parte digital, embora a gente saiba, né, sabe o quanto importante é essa questão do estar próximo também. Então, estamos aí na expectativa do nosso congresso também ter os nossos 2 dias presenciais ou ao vivo. Vamos ver como que vai acontecer. Estamos gravando essa palestra para você que está nos ouvindo ainda no finalzinho de 2020, quase com o pezinho no Natal aqui. A Patrícia reservou uma super agenda para gente, para poder trazer esse conteúdo de qualidade para você, que é tão importante para nós. Patrícia, então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de fazer parte de um congresso de uma dimensão, dessa dimensão, e de trazer temas tão relevantes, Tati, né? Temas que a gente precisa tanto, principalmente em tempos de pandemia, onde a gente está refletindo tanta coisa, né, nesse momento, tantas inovações que a gente pode fazer, vocês estão inovando, né? Então, acho que gerou essa capacidade mesmo de criatividade e inovação. Bom, o tema da palestra de hoje é como podemos contribuir para construir relações mais humanizadas nas organizações. Mas antes, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Pati Cuócolo, eu sou psicóloga há 24 anos. Há 24 anos que eu escuto, né? Tenho essa escuta dentro do consultório, ouvindo histórias de pessoas, né? Então, eu me tornei essa psicóloga clínica e também eu levo o meu trabalho para as empresas, porque eu comecei a observar o quanto as empresas precisam de relações mais humanizadas, né? E mesmo dentro do consultório, a gente precisa tanto dessa escuta, né? E a gente precisa acolher essa pessoa que chega com a sua história. E dentro das empresas não é diferente. E hoje eu vou explicar o porquê não é diferente, né? Esse acolhimento das histórias. Então, eu também sou desenvolvedora de pessoas e organizações, e eu me tornei uma especialista, né, em humanização das relações, equidade de gênero e liderança feminina. Vamos lá. A primeira... Qual que é a necessidade, né? Uma das maiores necessidades do ser humano. Uma das maiores necessidades do ser humano, desde esse momento aqui do útero, né, quando a gente está na barriga da nossa mãe, é a necessidade de conexão. Então, a gente tem uma necessidade de conexão profunda desde esse momento. E nesse momento aqui, a gente tem algo que acontece, né, que são as nossas memórias. Existem estudos que dizem, né, que a gente tem memória já muito cedo, desde quando a gente está lá no útero, desde a nossa formação. Então, nesse momento, é muito importante a gente entender que, além do alimento físico, do cordão umbilical, existe um alimento emocional, existe uma conexão profunda com essa mãe, né, e com o ambiente que a gente está inserido. Então, imagina você, se nesse momento que você está ali na barriga, existe um contexto muito conflituoso nesse ambiente. Por exemplo, de repente, nesse momento, o seu pai traiu a sua mãe e você estava na barriga dela e você começou a receber todas as emoções que a sua mãe estava sentindo nesse momento, né? Então, nesse momento, seja algo que está acontecendo com a nossa mãe, seja algo que está acontecendo no ambiente, a gente captura, né? Essa é a ideia mais importante. O que a gente captura do meio ambiente e dessa conexão profunda. E também capturamos todas as belezas também que vão acontecendo. Então, se você foi muito querido, se você foi muito... Se a tua mãe e teu pai te quiseram muito, como é que é essa história da família, de uma criança entrando na família. Então, tudo isso também é capturado, né? Agora, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? O que você absorveu que você não lembra, que está dentro do teu inconsciente profundo? Então, isso é algo que eu quero chamar a atenção.
Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu não sei se a Tati também, a Tati certamente já deve ter olhado para isso em algum momento, porque ela também é da área do desenvolvimento humano. Aqui, essa imagem a gente chama de iceberg, né? É uma imagem de um profundo conhecimento dentro da psicologia. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o iceberg, né? O iceberg é uma configuração de como está constelada a nossa psique, né? Então, aqui, olha que interessante. Nós temos consciente, né? De material consciente, realmente, nós temos cerca de 10%. Então, é a pontinha do iceberg que está para fora da água, tá? Aqui vamos dizer que esse iceberg está 90% dentro do mar. Então, imagine que o nosso inconsciente, nossos processos inconscientes estão 90% mergulhados aqui, e o que a gente chama de consciente está 10% aqui fora da água. Então, aqui é a consciência da mente, do ego. Então, o que é ego, né? De uma maneira bem rápida. O ego é a imagem que a gente projeta para o mundo. Então, é aquela imagem que está mais consciente de quem a gente é e que a gente projeta no mundo. Geralmente, o ego é a imagem que a gente projeta do que a gente aceita na gente, né? Na gente mesmo. Tudo aquilo que a gente não aceita, né? A gente coloca aqui dentro do inconsciente mais profundo, né? Aqui é o pré-consciente, onde está o nosso inconsciente individual. Então, aquilo que eu acabei de contar, né? Dentro de todas essas memórias, e vai construindo esse inconsciente individual. Também vai construindo nossas crenças e valores desde quando a gente está ali na barriga da nossa mãe, né? As nossas crenças e valores vão se construindo. Os processos de identidade, né? Quem sou, quais são as minhas necessidades, quais são meus medos, meus impulsos, minhas motivações. E esse lugar da infância, as programações que desde a infância nos influenciam. Aqui nesse lugar, geralmente, a gente não lembra, a gente não tem memória. Então, a gente chama de inconsciente muito profundo. Aqui também acontecem, por exemplo, aquilo que a constelação sistêmica atualmente estuda muito, que são as relações que transcendem, né, a nosso inconsciente individual, né? Então, são as memórias que existem dentro da nossa família. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem um avô, eu tenho um bisavô, Patrícia, tenho um bisavô que ele tinha muito dinheiro, esse meu bisavô. Ele perdeu tudo em mais ou menos 1920, quando teve a grande recessão da Bolsa. Ele era um barão do café, ele perdeu tudo, ele ficou pobre, ele não tinha mais dinheiro para nada. Só que essa perda do dinheiro lá atrás, o quanto isso influencia, né, nos nossos níveis inconscientes, o quanto essas perdas ainda estão no nível inconsciente da minha família, no sentido da escassez. Será que vai faltar? Será que não vai faltar? Então, essas questões, a constelação familiar hoje em dia, elas trabalham muito, porque às vezes a gente vive uma coisa e a gente vai lá no nosso inconsciente, na nossa consciência e fala, gente, mas eu não tenho essa vivência, eu não tenho a vivência da escassez na minha vida. Por que eu tenho essa percepção de que será que um dia eu não vou ter mais dinheiro? Será que eu posso ficar desprovida? Né? Da onde vem essa crença? Então, a gente precisa começar a olhar mais profundo, além do nosso, um pouco mais profundo também. Então, a maior necessidade do ser humano, como eu disse, é criar vínculos, né? O que são vínculos, né? O que eles fazem conosco, né? Eles estruturam o nosso eu, né? Eles nos humanizam, eles nos amadurecem como seres. Agora, o primeiro padrão de relação aprendido foi na nossa casa, né? Com os nossos pais, irmãos. Depois, quando a gente passa a ir à escola, então, essa relação com os professores. Então, ali, a gente já está lidando com a crença de todas essas pessoas. Então,
Basicamente, a gente está ali sendo influenciado pela bagagem de vida dos nossos pais, então, o que eles acreditam, né? Todas essas crenças, a gente é muito esponja quando a gente é criança, então essas crenças, elas passam sem crivo nenhum. Então, imagina que as suas crenças foram passadas totalmente sem crivo, né? Elas entraram em você sem você querer. E isso é uma coisa que a gente vai precisar lidar lá para frente, quando a gente entra na vida adulta. Então, eu digo aqui, né, a maioria de nós fez PhD em matéria de situações de vulnerabilidade, quando isso remete à nossa infância, à nossa adolescência. Por quê? Porque a gente teve muitos momentos de vulnerabilidade que foram sendo guardados dentro daquele iceberg, dentro do inconsciente ali, daquele iceberg dos 90%. Por quê? A gente teve que esquecer muita coisa para sobreviver no mundo. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque a criança, ela não tem ainda uma estrutura de ego, né, de força de ego, né, uma estrutura para lidar com essas situações. Então, a gente foi colocando nesse inconsciente, a gente foi jogando no porão, nos porões da nossa psique, aquilo que a gente não conseguiu lidar e aquilo que também era muito doloroso. Então, aquelas memórias, elas ficaram dentro daquela instância. Eu gosto muito dessa pirâmide aqui também, que complementa o iceberg. Por quê? Na verdade, as pessoas, né? Então, vamos dizer que você está o primeiro dia lá, entrando numa organização, numa empresa, no seu trabalho, onde você vai conhecer muitas pessoas. Estudos apontam, né, pesquisas apontam que a pessoa, ela faz uma imagem de você em 3 segundos, gente. 3 segundos. É uma loucura a gente pensar que uma pessoa faz esse scanner nosso em 3 segundos e ela já tem uma imagem nossa. Então, só para voltar ali, imagina, a pessoa, ela vê isso, o nosso comportamento. Então, ela vê assim 10% daquilo que realmente a gente é, né? Mas olha o tanto de mensagem que também a gente é. Então, imagina que a pessoa faz uma imagem tua muito rápida aqui e também julgamentos muito rápidos. E todas essas programações, as pessoas não veem, e muitas vezes nem a gente vê. Só que isso aqui vai estar, o que eu quero explicar, que é muito importante, todas as programações e crenças que estão colocadas aqui nesse mundo do porão, elas estão o tempo inteiro mandando mensagens para o nosso comportamento, né? Então, vamos imaginar que dentro da sua casa, por exemplo, você cresceu com um irmão, que esse irmão, ele era sempre o elogiado pela família, né? Sempre esse irmão elogiado, e você, em detrimento desse irmão, você ficava sempre com as críticas, né? Então, se estabeleceu, esse irmão é muito bom, ele é muito inteligente, e você ficava sempre com as críticas, né, dentro desse sistema familiar. Vamos dizer que nesse momento você tem um par dentro do seu trabalho, um par que vocês trabalham meio que de igual para igual. Pode surgir um medo muito grande, inconsciente, naquele momento, de que essa pessoa seja a pessoa que puxe as atenções para ela e que você fique relegado a um segundo plano. Então, é só um exemplo para a gente saber o quanto essas coisas, essas vivências que a gente teve muito lá atrás, elas vão influenciando a gente, o nosso comportamento no mundo. Então, aqui nessa pirâmide, por exemplo, uma coisa interessante existe um ambiente, né, as oportunidades, o nosso comportamento de ação e reação, as nossas capacidades e habilidades, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né, principalmente nas organizações, a gente sempre está olhando para isso, né, as nossas crenças e valores. Isso é o que está no nosso, na nossa capacidade de tocar, isso é mais tangível. Agora, na questão da nossa identidade,
que identidade, para mim, tem uma palavrinha que define muito bem, são as nossas necessidades. O meu senso de eu que necessita, que tem necessidade de alguma coisa, né? E os meus papéis no mundo a partir dessa necessidade. Isso aqui não é muito olhado. Isso aqui está num nível mais inconsciente. E muitas vezes o meu problema que está no nível do comportamento, na verdade, ele está no nível da identidade, né? De eu saber, de eu ter mais ligação com o que é o meu propósito, na verdade. Com o que eu me comprometo nesse momento? Qual é o meu propósito maior? Obviamente que quando a gente tem 20 anos, a gente não vai se perguntar isso, né? Essa questão dos propósitos mesmo, ela vai acontecer lá pelos 35 anos para frente, aonde eu tenho mais capacidade de olhar para aquilo que eu realmente quero como pessoa e dentro da minha carreira. Isso é muito importante também, né? Para que a gente seja aceito dentro da nossa família, escola, grupo, trabalho, relacionamento afetivo, teve algo que aconteceu com todos nós. A gente precisou aprender a agradar as pessoas, né? Então, vamos dizer que lá atrás, né? Você já sacava, quando você fazia alguma coisa, e sua mãe, seu pai, as pessoas do convívio, elas aplaudiam você. E quando você fazia algo que a tua mãe ficava com uma cara emburrada, ou ela falava que ia te punir. Então, a gente foi aprendendo a fazer um crivo sobre essas duas dimensões, né? Por quê? O nosso maior medo, na verdade, né, é o medo de não pertencer, de ser excluído e de ficar invisível. Isso também é uma outra coisa que a constelação sistêmica ela estuda muito hoje em dia, né? Questões sistêmicas, até dentro das empresas, né? Então, olha só isso que eu falei, está dentro desse grupo da afiliação, eu e o grupo, né? Então, quanto mais a gente sobe, mais a gente vê, né? Aonde estão realmente guardados os nossos propósitos e os nossos medos também. Então, o medo de pertencimento é um medo profundo, o medo de não pertencimento é um medo profundo que a gente carrega. Então, indo aqui um pouquinho mais para frente, olha só, né? A gente vive, então, entre o medo, dentro desse padrão da escassez, de que eu vou perder alguma coisa. Se vocês forem imaginar, a gente vive numa cultura, né, de muita insatisfação. E a insatisfação, ela traz sempre esse contexto, né? Eu preciso de mais porque vai faltar. Então, a cultura do consumo, ela está toda ligada a esse fator do medo de não ter, né? Do medo de não pertencer, do medo de não ser. Olha que louco, a gente fala de tanto de diversidade, mas e a diversidade é fundamental para a gente entender isso. O medo ele está ligado à nossa vontade de se igualar ao outro. O outro tem o tênis Nike, eu também quero ter o tênis Nike para poder pertencer a esse grupo. E olha que loucura, a gente vive, às vezes, uma vida querendo pertencer por igualdade e não por diversidade. Então, uma das coisas que a gente precisa começar urgente, né, a pensar é o quanto o diferente ele te coloca num lugar extremamente valoroso e não de perda, porque você é diferente, você perde. Esse o jogo que a gente está vivendo hoje em dia na sociedade, né? Então, a gente vive dentro desse modelo e esquece de olhar para as nossas necessidades profundas que está lá no nível da identidade do nosso eu. Então, hoje em dia, a gente tem que começar a se perguntar, cara, o que eu quero? O que eu gosto? O que para mim é importante, né? Dentro do meu processo de auto-amor e autenticidade. Eu queria chamar a Tati aqui, Tati, com a tua experiência, né, também dentro de tudo isso que você trabalha, do seu olhar, como
como que você vê, né, esse processo do medo e das necessidades profundas, assim? Qual que é a tua visão sobre, né? Paty, eu gosto demais, né, quando eu vejo uma psicóloga, né, uma psicóloga organizacional trazendo algo nessa atmosfera para realmente fazer com que a gente compreenda que, independente do nível hierárquico que nós estejamos dentro de uma organização, nós somos só pessoas que têm os seus medos, né? Então, às vezes, eu sinto que dentro das empresas, quanto mais alto o escalão, mais uma necessidade de mostrar que não tem medo de nada. E isso não é verdade, né? A gente que estuda justamente essa questão interior do ser humano, a gente sabe que todo mundo tem os seus medos, mas poucas pessoas conseguem falar sobre eles, porque é muito mais fácil deixar eles escondidinhos lá no finalzinho do iceberg, né? Porque não é fácil falar sobre aquilo que realmente incomoda a gente, né? Principalmente no meio organizacional, que não se tem tantos espaços para isso, né? A gente não tem tantos espaços para poder falar assim, tá, o que te amedronta, né? O que te deixa com medo? Porque às vezes não é a empresa, não é a função, as atividades. Existem algumas pessoas, né? Eu brinco com os meus clientes quando eles começam a falar assim, eu preciso trocar de emprego. Porque não estou feliz aqui, não estou me sentindo reconhecido, piriri, pororó, tá. Aí eu deixo eu falar. Eu falei assim, você sentiu isso em algum outro lugar também? Olha, Tati, no último emprego que eu trabalhei, você acredita que fizeram exatamente a mesma coisa comigo? Eu acho que está estampado em mim, né? Essa questão das pessoas não me reconhecerem. Eu falei assim, então, mas será que é as empresas, os seus trabalhos que não estão te reconhecendo, ou você ainda não se aceitou como você é? Porque às vezes a gente fica querendo que o outro faça aquilo que a gente tem que fazer pela gente, né, Paty? E isso não é, assim, não é fácil a gente conseguir esse auto-amor, né? Esse auto-respeito, essa autoestima, é muito difícil. Então, esses diálogos dentro das organizações, acredito muito que eles vão começar a ser mais frequentes, que o RH, né, que a diretoria, que as gerências, que a liderança, eles vão precisar começar a buscar mais informações sobre isso para realmente deixar as pessoas mais se sentirem mais seguras com elas, não necessariamente com o trabalho, né? Porque o trabalho, na verdade, é aquilo que eu vou escolher fazer para minha sobrevivência, mas não necessariamente aquilo que eu vou escolher fazer para me sentir parte ou pertencente. Então, as marcas estão tentando se aproximar muito, né? Então, tudo isso que você traz, para mim, é um reflexo muito verdadeiro do que acontece nas organizações e a falta de conhecimento da grande maioria das pessoas e entender como faz, como se trata com isso, né? Como trabalha. Exatamente, exatamente. Você sabe que eu fiz parte de uma mentoria colaborativa esse mês inteiro de novembro, e eu ouvi dentro da mentoria, eles faziam muitas lives com CEOs, pessoas de uma hierarquia alta, assim, mulheres principalmente, né? E todas elas, seja a diretora do Bradesco, todas as mulheres falando sobre autoconhecimento. Eu fiquei super impactada, porque, gente, quando que a gente ouviu, em alguma era, eu tenho 48 anos, sobre autoconhecimento nas empresas? A gente não ouviu, a gente não ouvia isso. E, cara, hoje, com a pandemia, a gente está ouvindo a palavra cuidado, cuidar, e a gente está ouvindo a palavra autoconhecimento. Todas falaram a mesma coisa, seja a hierarquia que estivessem, precisamos de autoconhecimento. Né? Para galgar a carreira, para galgar a vida pessoal. Então, ele é o braço, assim, ele é o carro de chefe, né, vamos dizer, né, Tati, para tudo isso que você falou. Só uma parte aqui, que é uma coisa super importante, o Google, há pouco tempo, ele trouxe um estudo sobre inovação, aprendizado, e ele trouxe, pela primeira vez, uma palavrinha que você falou, que foi a referência sobre segurança psicológica nas empresas,
que é exatamente dentro de um projeto chamado Projeto Aristóteles, que é exatamente o que a gente está falando aqui hoje. Olha que coisa incrível, né? Então, o Google já está estudando a segurança psicológica nas empresas, que é o que você falou, a capacidade, a habilidade que a gente precisa ter e a escuta dos nossos líderes, né, dos líderes que estão lá dentro, e alguém que escutem esses líderes também, para falar de dor, para falar de vulnerabilidade, para falar daquilo que não está bom, para tirar aquele limbo, né, que vai ficando no porão da empresa, da instituição, e aquilo que também não é falado vem através de sintomas das pessoas que estão lá dentro. Então, às vezes, a produtividade começa a cair, não é por uma pessoa. A produtividade, às vezes, começa a cair por falta de segurança psicológica, pelas pessoas não estarem podendo falar o que está ruim, o que não está legal, e falar o que está legal também, porque nem isso, às vezes, na empresa, a pessoa tem essa segurança em falar, né? Então, eu quis falar isso na tua fala, porque tem muito a ver, né, com a tua fala. Muito bom. Você falou dessa questão, perdão, Paty, você falou dessa questão da hereditariedade, né, nossa, né, que acaba realmente, né, quem estuda a questão da constelação sistêmica, entende o quanto, né, os nossos ancestrais acabam imprimindo em nós memórias celulares que vão, né, sendo levadas a gerações adiantes, mesmo a gente não tendo vivido aquilo, mas a gente herdou aquilo dentro das memórias celulares. Eu costumo dizer muito que a empresa também tem hereditariedade. Isso mesmo. Ela também tem. Eu costumo Acontece exatamente a mesma coisa, desde o momento que fundou aquela organização, como se fundou aquilo, quem eram os fundadores, as suas histórias, quais eram os desejos deles naquele momento, isso é levado adiante, né? Eu vejo muita empresa, às vezes até o setor de RH, falando da transformação cultural, tem que acontecer e tudo mais, e eu também sou favorável a isso, né? Eu trabalho, inclusive, com transformação cultural, desde que respeite o DNA daquela organização. Isso mesmo. Porque não dá para jogar tudo fora e falar assim, olha, o que era não serve mais, porque agora a gente está num mundo novo, porque é como a gente estivesse falando assim para o meu pai e para minha mãe, né? Eu te jogo fora, porque tipo, que vocês não faz mais nenhum sentido ter a minha vida própria, mas tudo bem, mas para eu ter vida, eu precisei deles, né? Então, é igual, eu gosto muito de defender essa visão de fundador, né? De, tipo, maravilhoso. Compreenda o iceberg, né? Tudo que está abaixo, né? Submerso da cultura da sua empresa, antes de falar vamos mudar tudo, porque não é tão simples assim, né? Não é. E você sabe que tem uma premissa que eu adoro, assim, eu peguei esse modelo, né, de 24 anos trabalhando com pessoas, porque é um sistema também, né? A pessoa está dentro de um sistema dentro da família dela. Então, a empresa também é um outro sistema, né? Então, a gente precisa olhar exatamente para isso, né? O que tem uma premissa que a gente fala assim, olha, dentro da própria terapia existem pilares. Se a gente tiver uma casa, eu estou vendo o meu apartamento aqui, tem pilares que esse apartamento foi construído que eu não posso marretar esse pilar. Se eu marretar esse pilar, vai cair tudo. A fundação dessa casa cai inteira. E ela mata tudo que tiver aqui dentro. Quer dizer, e é o que você falou, como é que a gente honra as fundações e o que a gente pode fazer dentro dessa fundação, né? Pensando em fundação da empresa, em fundação da nossa própria família, honrando as fundações e caminhando dentro disso para fazer inovações, mas inovação dentro de honrar uma fundação. É maravilhoso, obrigada isso que você trouxe, é de um complemento assim absurdo. É muito bacana a gente pensar nisso e fundamental, né? Vamos lá. Muito obrigada, Tati. Bom, então a gente estava aqui, né, dentro desse processo de auto-amor e autenticidade. Agora, a gente vai olhar um pouquinho. Eu vou entrar agora num momento da palestra que a gente vai falar sobre questões organizacionais e questões de liderança. Eu precisava dar essa base para vocês nesse início,
para a gente entender o que acontece nos modelos de liderança. Isso vai ficar muito mais claro se eu já tivesse entrado com o modelo de liderança antes. Então, assim, o comportamento básico ligado a esse medo de não corresponder, né, a esse medo que fica impresso nessa memória celular que a Paty falou, é ou inflação de ego ou submissão. Então, ou eu me sinto superior, né, ou eu me sinto inferior. Né? Então, é uma dinâmica de poder que se estabelece dependendo da relação que eu tive lá atrás, que eu fui estabelecendo com pais, com sociedade, com escola, né? Dentro da questão da dimensão do medo, né? O medo ele cria esses dois comportamentos. Ou eu vou me achar muito superior ao outro, porque eu não posso me achar inferior, porque me dá medo de ser inferior, ou eu fico mais submisso, porque eu tenho muito medo de ser uma referência, vamos dizer assim, hierárquica, superior, que possa abusar das pessoas, né? Então, existem essas duas condições dentro da nossa psique, e a gente leva isso para o ambiente de trabalho. Isso quando a gente não faz o nosso processo de autoconhecimento, tá? Porque se eu estou fazendo o processo de autoconhecimento, eu já estou transformando isso, a gente vai ver mais para frente. Então, vamos olhar um pouquinho para esse medo, né? Todo esse medo do abandono, né, de não pertencer, é um programa instalado dentro da gente desde muito cedo. Esse programa ele gera comportamentos reativos e disfuncionais. Sempre, sempre, tá? Toda vez que a gente tem um comportamento de superioridade ou inferioridade, olha que coisa louca, né? A gente tende, às vezes, a achar que aquela pessoa que se sente inferior, coitada, se sente inferior, mas isso também é uma questão de ego. A pessoa que se sente vítima também é uma questão de ego. Ela também vai precisar se trabalhar, porque isso gera essa comparação. Ou eu sou pequenininho, ou eu sou muito grande, e eu vou para cima porque eu sou grande, não sei o quê. Né? Então, a gente tem que cuidar desse lugar aí. Então, o que se estabelece, geralmente? Né? Dentro, às vezes, das empresas, o que acontece? Existe as vítimas, os submetidos, e existe esse algoz. E isso traz a configuração das relações desumanizadas numa empresa. Isso é uma hierarquia que a gente já vive muito antiga, não é de agora. Né? Essa relação de superioridade muito hierárquica, que traz uma desumanização, isso não é novidade para ninguém. Né? Muitos de nós já vivemos isso. Né? Bem, isso cria uma perda da essência humana e uma perda dessa essência que a Tati acabou de colocar aqui para a gente, que é a essência desse valor maior que pode existir dentro dessa fundação. Quer dizer, esses valores, eles precisam ser resgatados, esses valores essenciais. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, por exemplo, dentro de uma empresa, o que precisa ser resgatado? Essa essência daquele local. E a essência resgatada como? Pelos humanos que trabalham lá dentro dessa empresa. Pelas pessoas. Não tem um outro jeito de a gente humanizar, da gente implementar diversidade e inclusão, se a gente não olhar para as pessoas. Qualquer empresa que opte por não olhar para as pessoas estará atrás, vai perder mercado, vai perder produtividade, porque hoje em dia, né, com tudo que a gente está vivendo, o foco precisa estar, né, nas pessoas, esse holofote precisa estar nas pessoas. Porque senão, né, a falta de inclusão, de empatia e de diversidade vai estar muito presente. E a gente está vendo os movimentos de... Olha só, gente, até a Ambev, que é uma empresa considerada, que era uma empresa considerada difícil, né, dentro de suas relações, nesse momento gerou uma área só de qualidade de vida lá dentro. A Nestlé agora está com uma vaga aberta para gerente
de diversidade e inclusão. Então, as grandes empresas já estão começando a se atentar para isso, porque elas ficarão para trás, senão, né? Então, onde percebemos o comportamento acontecer dentro das relações? Nesses modelos verticais de liderança, né? Eu estou aqui no topo da pirâmide, você está aqui embaixo, né? Esses estilos sob pressão, que é o estilo competitivo, aquele estilo de ir para a guerra, de sacrificar, né? De se sacrificar muito, de derrotar o inimigo, de só focar em resultado. Isso é um modelo velho, isso está caindo, gente, isso está caindo por terra, né? Então, isso vem de uma orientação, se a gente for olhar, de uma lógica do patriarcado. Qual é a lógica do patriarcado historicamente? É uma lógica territorial, é uma lógica agressiva, dominante, dominadora, né? Pela conquista, né? Pela submissão, pela isenção de valores e diversidade do outro. Então, governa através do medo e da vergonha. Ela intimida. Né? Então, essa é a negação de toda e qualquer vulnerabilidade que o Google, lá com aqueles estudos que estão fazendo, trazendo a questão da segurança psicológica, entra exatamente de trazer a vulnerabilidade. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer roda de diálogo nas empresas, né? Eu faço muito isso, né? Eu tenho feito muito, né? Faço a apresentação da palestra nas empresas e depois surgem as necessidades a serem trabalhadas dentro da empresa, né? E aí a gente consegue ir mais fundo, trabalhar nesse território e nesse tecido mais profundo. Então, sem a capacidade de acolher a vulnerabilidade em si e no outro, não há possibilidade de relacionamento autêntico. Aí vem essa deusa que eu amo tanto, Brené Brown, né, que ficou tão conhecida por esse livro A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala assim, é uma americana, né, estudando profundamente, pesquisando vulnerabilidade. Quando negamos nossa história e dor nos possui. Quando temos a coragem de nos apropriar de nossa história de dor, medo e opressão, nós podemos escrever uma nova história. Né? E aí a gente precisa respirar um pouco nesse lugar, né? O quanto as nossas histórias nos tecem, nos retecem, o quanto a gente precisa entrar em contato com pessoas também para que a gente possa ressignificar as nossas histórias, o quanto a nossa rede é uma rede potente, né? Que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode retecer, regenerar os tecidos que ficaram feridos, né? Essa é a minha maior pesquisa no mundo, né? E uma frase aqui, autoconhecimento é abraçar a nossa vulnerabilidade para curar antigas feridas e escolher operar dentro de padrões de comportamento mais saudáveis e inclusivos. Gente, eu quero dar atenção aqui para essa palavra escolher, né? Porque se eu tive uma história muito difícil no passado, eu posso sim entrar na vítima ou eu posso entrar no algoz. Então, exemplo, se eu fui muito abusada ou abusado no passado, né, eu posso entrar num padrão de algoz, eu posso entrar no padrão de, nesse momento, eu vou abusar, porque é uma forma, né, de eu reproduzir a minha história, né? Ou eu vou continuar submisso como eu era lá atrás, né? Então, a escolha de operar dentro de um outro padrão é aquele momento onde você fala, não, eu não vou mais aceitar ser uma reprodução da minha história, mas agora eu vou operar dentro de um outro padrão. Isso é uma escolha. Só você pode fazer por você mesmo ou por você mesma. Então, quais são os problemas principais de relacionamento interpessoal dentro das empresas? Aqui, né, eu tenho ou problemas de comunicação ou problemas comportamentais. Bom, o problema de comunicação também é um problema comportamental. Então, eu diria que está tudo ligado problemas comportamentais. Mas eu destaquei comunicação porque, gente, hoje a gente tem uma área, né, um estudo dentro da comunicação não violenta, né? No final dessa palestra, eu vou dar vários livros para vocês,
como destaque, e a comunicação não violenta está dentro desses livros aí. Leiam Comunicação Não Violenta, porque traz muitas dicas de como a gente pode começar a se comunicar de um jeito mais equilibrado, né? Dentro dos nossos relacionamentos pessoais e também da empresa. Então, o que é necessário para liderar no novo mundo? Brené Brown, de novo, ela diz: líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. A liderança da nova era, ela cuida das relações. O comprometimento com cuidar de pessoas em relação... Vou dizer isso aqui, ó. Hoje em dia, eu não pergunto mais para a pessoa o que você faz, mas eu pergunto para a pessoa do que você cuida. Olha a diferença que faz você perguntar para alguém o que você faz para... Então, falando um pouquinho da cultura que descuida, né, que é a nossa cultura, né, principalmente agora eu vou falar aqui para as mulheres, gente. Mensagens subliminares, né, de não sou boa ou bom o suficiente, mas isso as mulheres sofrem mais, né? De síndrome da impostora, né? Eu não sou boa o suficiente, então eu tenho que mostrar o tempo inteiro, eu tenho que provar o tempo inteiro que eu sou boa, né? Muito mais do que os homens. Os homens são mais liberados para isso, né? Então, dentro de uma cultura de escassez, sempre focar no que está faltando, é uma cultura que descuida. Dentro da mitologia judaico-cristã, vem aquela culpa feminina que a gente sempre está devendo para a sociedade alguma coisa. Foram as mulheres que comeram a maçã e que levaram a humanidade à derrocada, né? Então, é uma mitologia que fica, e que se a gente acredita nessa mitologia, a gente fica reproduzindo, né? E a cultura que devora, né? A cultura do tempo também. Eu preciso fazer, porque senão eu não vou ser uma pessoa valorizada. Eu costumo dizer que nós, mulheres, a gente tem uma tarefeira aqui no nosso ombro que fica atormentando a gente, de que se a gente não fizer, e se a gente não fizer mais, a gente não vai ser valorizada, né? Então, que cultura é esse, né? E a cultura do que a gente precisa chegar lá, mas lá onde? Você já pensou? Eu preciso chegar lá, mas lá onde, gente? Será que a gente não está correndo numa manada, assim, completamente hipnotizada por algo que a gente nem pensa, ou hipnotizado por algo que a gente nem pensa em cima, né? Reflete, de fato. Então, estou cuidando de mim, né? Perguntas que precisamos fazer. Do que eu necessito nesse exato momento? Estou trabalhando com propósito? O meu relacionamento afetivo, ele é tóxico, né? Que eu preciso de um relacionamento não tóxico, né? Eu trabalho voluntário, eu faço trabalho voluntário, eu quero fazer trabalho voluntário, eu tenho amigos sinceros. Então, isso são coisas que a gente precisa se perguntar. E para finalizar aqui nesse terceiro bloco, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês os estereótipos de gênero que eu falei para a Tati, que eu tenho um trabalho muito ligado ao empoderamento feminino e a questões de gênero. Então, as crenças que de fora que programaram o nosso cérebro, tá muito assim, ó. Menino usa azul, menino não chora, ou chora como uma menininha. Menino não pode brincar de boneca. Esse menino é estimulado sempre a competir. Por outro lado, menino usa rosa, não pode rir alto, não pode subir em árvore, não pode se sujar muito, porque ela tem que ser uma princesa, não deve andar de skate, né? E outras coisas mais, né? Então, sofrem maior controle vindo das mães. Olha que louco isso também. Obviamente, porque são as mães também que estão mais que as crianças, mas geralmente são as mães que reprimem mais. Olha que dado importante esse da gente pensar. Sessão de brinquedo também. Vocês já notaram que as sessões de brinquedo são organizadas por gênero? A gente entra na loja, os brinquedos ativos são para os meninos. Helicóptero, avião e todos os brinquedos de atividade mais ação.
E os brinquedos passivos para as meninas? O fogãozinho, a boneca, tudo que tem a ver com uma certa passividade na ala rosa e na ala das ações, né, o azul para os meninos. Né? Isso é muito louco se a gente for pensar como que está institucionalizado toda essa história. E o trabalho de cuidar de casa, dos filhos, da educação, é uma seara particularmente feminina, é território materno. Isso tem que cair por terra também, porque senão os homens eles acabam não pertencendo ao território doméstico da casa. E os homens precisam mais e mais estarem no território doméstico da casa, né? Outras mensagens subliminares, né? Seja boazinha, não apareça muito, sentir demais é sinal de fraqueza, e ser mulher é sacrificar por amor. Essa frase, na verdade, ela dá uma outra palestra que em outro momento eu quero falar sobre isso. Tem alguns dados aqui sobre desigualdade de mulheres e homens no mercado de trabalho que eu acho fundamental. Então, diferença salarial entre homens e mulheres chega a 52% exercendo a mesma função e a mulher apresentando maior grau de escolaridade. Trabalhadoras brasileiras recebem, em média, 20,5% menos que os homens, também a depender da função exercida. 30% das mulheres possuem nível superior e pós-graduação, enquanto homens são 24%. Esse das mulheres que correspondem à maior parte da população fora da força de trabalho, entre trabalhos formais e informais, 64% mulheres correspondem à parte da população fora da força de trabalho. E 30% das mulheres disseram que já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Entre os homens, esse número é 7%. Na ONU, as empresas com líderes femininas têm resultados até 20% melhores. E na OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, a presença de mulheres nos cargos mais altos traz efeitos positivos para a receita, criatividade, aprendizado, produtividade nas companhias aumenta muito. Barreiras sociais para as mulheres, né? O homem, julgado pelo seu potencial, o sucesso dele é atribuído às habilidades que ele tem no mundo. Né? Os requisitos para os homens são sempre menos rigorosos para as promoções. E para as mulheres, elas não são julgadas pelo seu potencial, elas são julgadas pelas suas conquistas. Né? E o sucesso é atribuído à sorte. E os requisitos muito mais rigorosos para promoções. Tati, eu queria ver um pouquinho o nosso tempo, como é que a gente está de tempo para saber quanto tempo eu tenho aqui. Para ver aqui como é que eu fecho a palestra. Tem uns minutinhos ainda. Pode ficar à vontade, Paty. Tá bom. Obrigado, viu? Então, aqui, vamos lá. Eu quero mostrar esse mapa, gente, que é um dos mapas mais importantes para a gente entender as polaridades masculina e feminina dentro da empresa. Esse estudo é um estudo que eu tenho feito sobre liderança Shakti nas empresas, a integração do masculino e feminino nas empresas. Tenho investido muito meu tempo em entender um pouco essas dinâmicas dentro das empresas. Então, olha só, se você for olhar para esse quadro, mesmo se você for mulher ou se você for homem, agora eu estou falando não de gênero, né, mas do como você sente esses valores dentro de você, né? Então, aqui, existem valores do polo feminino, empatia, gentileza, inclusão, nutrição, abertura, criatividade, variedade, sabor, confiança, vulnerabilidade e harmonia. Você pode ser um homem e você pode se identificar com isso, com esses valores femininos. Ou, aqui do lado, você pode ser uma mulher e se identificar com a clareza, assertividade, foco, direção, ordem, disciplina, estrutura, discernimento, força e convergência. Quer dizer, esses polos, mesmo se você é mulher ou homem, eles precisam o tempo inteiro estar ligados, na verdade. Por quê? Porque se um desses polos ele for, por exemplo, o que pode acontecer
As lideranças dentro da empresa, geralmente, na minha análise, as lideranças elas estão muito desse lado, né? Que é a sombra do masculino. Aqui é o masculino do lado direito, certo? Aqui é a sombra do masculino. Agressivo, cruel, mecânico, arrogante, insensível, violento, com fome de poder, espiritualmente vazio. E muitas vezes, né, as lideranças elas estão focadas aqui, nesse lugar. Então, o que precisa acontecer para essa liderança? Ela precisa ir para a polaridade oposta, ela precisa conversar com a empatia, com a gentileza, com a inclusão, com todos esses valores aqui. Senão, como é que um ser humano pode se articular com esse tipo de característica, né? E dentro do feminino, a mesma coisa. Se o feminino está se articulando dentro da sombra, isso também no nosso caminho individual, nos nossos relacionamentos afetivos, tá? Sufocante, sentimental, carente, dependente, explorado, sem foco, irracional, fraco, manipulador, precisa urgentemente começar a clarear tudo isso e começar a trazer esses valores do masculino, clareza, assertividade, foco, tudo isso que eu falei, direção, organização. Isso vai ajudar muito esse feminino sombrio. Como essas características femininas auxiliam muito ao masculino sombrio. Então, isso é fundamental. Eu juro, se eu não tivesse dado nada nessa palestra, tivesse dado só esse quadro, eu já estaria contente, tá? Eu quero passar aqui para os 3 hábitos que impedem as mulheres, principalmente, de alcançarem seus objetivos. São 3 crenças, né? São 3 hábitos que, assim, acreditar que o seu trabalho não é a sua carreira, né? Uma coisa é o que você está trabalhando, outra coisa é a construção da sua carreira. Isso precisa ser separado, porque às vezes você tem um trabalho que você trabalha porque você precisa de dinheiro, tal, mas você não pode esquecer que o seu trabalho não é a sua carreira. Que se você quer ter uma carreira, você vai precisar pensar, articular a sua carreira. Você vai precisar conversar com o seu líder, você vai precisar ter feedback. Isso é importante de não esquecer. Outro, armadilha da perfeição, síndrome da impostora, né? Se você quiser ser o tempo inteiro perfeita, você vai desfocar também da sua evolução, porque a evolução ela está ligada à vulnerabilidade. Isso para os homens também, né? E a questão de sermos criadas para agradar. Isso precisa também cair por terra, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum dessa maneira, tá? Para acabar, o poder da sororidade feminina. O que é soror em latim? Irmandade, né? O quanto as mulheres podem fazer pelas mulheres. Esse é um estudo que eu tenho muito profundo. O quanto as mulheres podem ser espelhos para as outras mulheres, né? O quanto uma mulher que está evoluindo, ela pode puxar as outras mulheres, pode fazer uma espécie de círculo feminino virtual, onde a gente possa trazer mais e mais essa relação circular, né? Igualitária no sentido de não hierárquica, mas muito diversa em suas características, tá? E retecer os laços que nos unem. Bom, chegamos aí nos movimentos que inspiram e 2 livros aqui, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, Liderança Shakti, da Nilima Bhatt e do Rajendra Sisodi, eles são indianos, né? Mediação de conflitos também, tem muita coisa legal sobre isso. Segurança psicológica, que é algo muito novo, né, nesse momento. A teoria U, que fala muito sobre esse caminho, é uma teoria que faz um U sobre esse caminho das humanizações. Design Thinking é um grande recurso de repertório para quem quer trabalhar também sua carreira. Storytelling, que é a arte de contar histórias. E jogos corporativos, que também ajudam muito nesse movimento de humanização das relações. Bom, o insight que eu tive depois que eu construí essa palestra foi que as nossas habilidades, às vezes, elas são tão naturais que a gente não valoriza. Principalmente nós, mulheres. A gente tem tanto recurso, tanto repertório, isso é tão natural, né?
que às vezes a gente não consegue olhar isso como um valor para a gente. E a gente fica procurando fora e fora e fora e fora, sabe? E não reconhece o que a gente já tem como recurso. Muito obrigada. Obrigada pela participação, gente. Muito feliz de estar aqui, Tati. Eu esqueci de pôr os meus dados de mídia, né? Eu não sei como é que a gente podia depois passar para eles. Pode falar, vai ficar gravado, eles conseguem. Posso falar? Pode, claro que sim. Então, assim, para quem quiser me encontrar, no LinkedIn, eu estou como Patrícia Cuocolo Burker. O Cuocolo é daquele jeitinho, Cuocolo. No Instagram, @Mulheres Despertas, que é o meu projeto com mulheres. E no YouTube, eu tenho um canal lá, que é o Pati Cuocolo, é o PAT Cuocolo também. Lá eu gero conteúdos femininos também. Ele está meio paradinho, mas está ali. Existem alguns vídeos já que eu subi, mas ele está ali. E meu telefone, né, que é o WhatsApp, é o 011 994497910. Muito bom, Patrícia. Nossa, muito obrigada pela oportunidade. Quero super agradecer aí a sua disponibilidade, um conteúdo extremamente rico, denso, né? Então, assim, a gente fala muito, Tati, mas a gente vai conseguir aprender em 40, 50 minutos. Na verdade, a nossa função de Congerre é despertar. Né? Então, a gente fala isso muito, né? Então, você não vai lá para você aprender nada, mas é para você despertar para o novo, despertar para as tendências, despertar para aquilo que realmente, né, vai fazer a diferença absoluta na sua organização. E o conteúdo que você trouxe é esse conteúdo convidativo a despertar, ao falar assim, e se a gente olhasse de uma forma diferente? Né? E se aquilo que a gente sempre achou que fosse, de repente, não é exatamente daquele jeito que a gente imaginou. Então, eu acho que seu conteúdo é extremamente rico, tenho certeza absoluta que os nossos congressistas vão amar. E estabeleçam um contato, né, com as redes sociais. Inclusive, a Patrícia é extremamente solista, porque foi através das redes sociais que a gente se conheceu, né? Gente, eu adoro, assim, eu sou muito disponível para calls, né, para a gente fazer conversas. Então, né, se alguém se interessar também pelo que eu trago, né, do que eu levo, me manda uma mensagem, eu faço um call, eu explico direitinho, enfim, estou super disponível mesmo para essas conversas, tá? Muito bom. Novamente, então, Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Para você que está nos assistindo aí, espero que tenha gostado. Segura que tem muita coisa de qualidade ainda para você poder acompanhar nessa 6ª edição do Congerre 2021. Até!